E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou médico. Eu estou fazendo 365 vídeos contra a depressão e a ansiedade. Ano passado eu perdi 3 amigos para depressão e ansiedade. Eu prometi que esse ano eu não perderia sem lutar. Então eu estou lutando. Todo dia eu faço um vídeo para tentar te ajudar. Hoje o vídeo vai ser um tema um pouco mais médico, um pouco mais profundo. Vou falar um pouco mais simples, um pouco mais rápido, porque é chato demais se eu for falar muito detalhado. Mas você precisa de fazer exercício físico se você tem depressão. Depois eu vou falar sobre ansiedade. Mas, cara, se você tem depressão, você tem que fazer exercício físico. Você tem que fazer exercício físico. Tem. Gabriel, mas eu tenho, igual eu falei esses vídeos aí pra trás, né? Eu tenho uma hernia de disco, eu tenho não sei o que, eu tenho... Cara, faz uma hidromassagem, faz uma hidro. Vá lá com um conjunto de idoso, se você for idoso, se você não for idoso ainda, um conjunto de uma galera de média idade, para uma piscina, faz uma natação às vezes, pergunta para o seu médico, mas assim, provavelmente vai poder. Faz alguma coisa então que não sobrecarregue aquele órgão que você já tem um problema, mas você precisa fazer exercício. Por quê? Vamos lá. Alguns anos atrás, acho que já algumas décadas atrás, a gente descobriu que quase tudo que dá de errado no corpo, a não ser o processo fisiológico de envelhecimento, as outras coisas que abreviam, vamos dizer assim, seu óbito, né, seu falecimento, então que dá infarto, que vai dar AVC, né, derrame e tal, tudo isso, eles vêm de um processo de inflamação. Então, uma inflamação dentro do seu vaso sanguíneo. Começa a inflamar e tal, ele fica todo inflamado, entope, e aí não chega sangue acima de onde ele entupiu, vai fazer um infarto, vai fazer um derrame, vai fazer o que a gente chama de infarto e AVC, né, ou AVE. Então, assim, a gente começou a entender que se você estiver inflamado, estressado, inflamado, né, e é um estresse metabólico que eu tô falando, um estresse da sua célula, não da sua cabeça nesse momento, mas da sua célula, por enquanto que eu tô falando, você vai ter muito mais risco, muito mais predisposição para fazer esse tipo de evento, infarto, não sei o quê. Quais são as coisas que estressam sua célula, que geram essa inflamação? Você está estressado, você fumar, você ter diabetes, porque faz a glicação das proteínas, o açúcar no sangue começa a ligar com a proteína, que é o que dá a base ali, e aí começa a bagunçar tudo, como se fosse uma bomba mesmo, que você pega ali, o negócio começa a gerar aquela inflamação absurda. Então, assim, hoje a gente sabe, eu quero diminuir o infarto e derrame na população, diminuir a inflamação. Então, se o cara tá com colesterol alto, eu diminuo o colesterol dele, porque ele é pró-inflamatório. Se o cara estiver estressado, tenta controlar, modular o estresse da pessoa. Se a pessoa tem uma pressão alta, cara, a pressão alta, ela inflama a parede das artérias, ela estressa a parede das artérias. Então, eu vou diminuir a pressão. E assim por diante. Só que mais atualmente, a gente tem outra definição. Que a inflamação não é só do vaso sanguíneo, não é só da barriga. Não, tem uma inflamação cerebral também. Isso é chamado de neuroinflamação. Então, olha só que importante que eu estou te falando agora. Estou te falando que o seu cérebro, ele inflama e fica quimicamente. Eu não estou falando estressado do ponto de vista de, nossa, não sei o que, eu estou estressado. Não, esse estresse do dia a dia vai refletir ao estresse metabólico, ao estresse do químico também. Mas eu estou falando que quimicamente você libera substâncias, que são as citocinas e tudo mais, as interleucinas, que elas inflamam o seu sistema nervoso central através de mediadores. Então, assim, o seu cérebro, tanto o sistema nervoso central, mas na verdade também o sistema nervoso periférico, ele inflama também. Então, esse conceito hoje não é mais só do endotélio, de dentro da artéria, que vai fazer o infarto e o AVC. Esse conceito hoje ele passou para um conceito cerebral também. E você fica extremamente vulnerável à depressão. Então, olha só o que eu estou falando. Se você tem um estresse químico no seu cérebro ele fica
com dificuldade às vezes de produzir neurotransmissor, e isso vai levar você a ter um episódio de depressão. Você que muitas vezes nunca teve depressão, você não sabe o porquê que você tem depressão, você agora está no episódio depressivo por conta disso. Eu vou pedir licença para você, para eu ler o que o artigo fala. Teve um artigo de revisão recente que falou sobre isso, um artigo científico. Então, ele fez uma revisão de vários outros artigos. Olha o que ele fala. Está em inglês, vou traduzir aqui. Então, assim, ele fala o seguinte, no resumo do artigo ele fala: é bem estabelecido que exercício é eficaz no tratamento da depressão moderada, leve a moderada, com respostas similares às principais terapias com medicações antidepressivas e terapia cognitiva comportamental. Vários estudos têm mostrado que o exercício físico é benéfico para as doenças crônicas de uma forma geral. Então, o que é o seguinte? O exercício físico ele aumenta alguns mediadores anti-inflamatórios. Então, o exercício físico ele desinflama. Então, se eu estou falando para você que o problema do século XXI, que a ciência descobriu, que a medicina descobriu, é a inflamação, eu estou te falando que tem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas é uma coisa que quimicamente libera uma substância que diminui essa inflamação cerebral e nas suas artérias também, que chama exercício físico. Então, por isso que todos nós deveríamos fazer. Você faz o exercício físico e quando você faz esse exercício físico, você libera essa substância e ela desinflama não só o seu corpo de uma forma geral, a artéria e tal, como o seu cérebro, sistema nervoso central e periférico, que ele vai falar mais na frente no artigo. Então, pessoas que têm dores neuropáticas, não sei o que, teoricamente se beneficiariam com o exercício, mas principalmente pessoas que têm depressão, o cérebro vai ficar menos inflamado e tem uma taxa de equivalência. Você fazer exercício físico com você tomar os melhores medicamentos. Então, você que toma sertralina, você que toma qualquer inibidor seletivo de recaptação de serotonina, e sua depressão não é aquela depressão absurda que você não consegue nem comer, e quando alguém te come, você fica assim, com um pedaço assim, farela de pão, e você fica o dia todo sem nem fazer assim para limpar a farela de pão. Então, se você não tiver nesse nível mais alto de depressão, se for uma depressão assim, moderada, leve a moderada, o exercício físico ele se compara os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e tudo mais, as drogas que são standard, que são padrão ouro para tratamento de depressão. Olha só que loucura! E além disso, a terapia cognitiva comportamental, que eu vou falar mais para frente também, beleza? Então faça exercício físico, faça esse bem para a sua vida. Abraço!